Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar ao Senhor nosso Deus. Damos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM e desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre vocês, sobre toda a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma, enfim, que Deus renove os seus cuidados para com todos nós. Desejamos que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor e seja instrumento para a edificação de cada um de nós, e assim fortaleçamos a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa disposição de seguir os passos de Jesus. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado para você através deste culto e que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 26. E assim diz a palavra do Senhor: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Amém. Vamos orar, feche os teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais uma quarta-feira, mais um momento, Senhor, que juntos aqui com os nossos irmãos, nós podemos, ó Deus, prestar culto ao Senhor, louvar e engrandecer o teu nome, porque só tu és digno, Senhor. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas palavras, através das nossas ações.
Que o nosso culto, Pai, se estenda por toda essa semana, por toda a nossa vida, Pai. Que a nossa vida seja sempre de louvor ao Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor receba diante do teu altar o culto que prestaremos aqui juntos, como irmãos em Cristo ao Senhor. Que tu nos ajude, que tu fales poderosamente aos nossos corações através da tua palavra. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar aos irmãos que as nossas programações continuam acontecendo todo domingo pela manhã às 10 horas de forma online e também presencialmente para as pessoas que têm mais de 10 anos e menos de 60 anos. E também o nosso culto de domingo à noite acontece, por enquanto, somente ainda pelo nosso canal do YouTube. Também na quarta-feira o nosso culto tem acontecido às 20 horas no canal do YouTube. E no sábado nós temos o prazer de juntar nossa juventude também para cultuar ao Senhor, nosso Deus, às 19 horas. Lembramos aos irmãos do nosso serviço de aconselhamento. Se você conhece alguém que está precisando nesse momento, por favor, encaminhe para nós. Também temos o nosso grupo de oração que tem se encontrado todos os dias às 7 da manhã e às 18 horas. Você também pode estar se juntando para orar, colocar diante de Deus os seus pedidos, os seus agradecimentos. Também os nossos pequenos grupos que estão acontecendo de forma online têm sido uma bênção na vida da nossa igreja, na vida de todo aquele que participa. Então, está aparecendo agora o número do WhatsApp da nossa secretaria e se você quer entrar em contato conosco para alguns desses serviços, por favor, nos envie uma mensagem para este número que está agora na sua tela. Para mais informações, acesse o nosso boletim que está tanto em nosso aplicativo quanto no site da nossa igreja. Lembramos aos irmãos que após a nossa live de hoje estaremos lançando o link de inscrição para o culto de domingo pela manhã. Então que Deus continue abençoando as nossas vidas, cuidando de cada um de nós e nos dando sempre sabedoria em tudo quanto fizermos. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
Esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, onde podemos colocar diante do Senhor os nossos recursos, mas também a nossa vida, o nosso tempo, tudo o que temos e o que somos. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, a seguinte coisa: Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. A palavra de Deus nos dá esse alerta, essa recomendação, que a nossa vida é muito mais do que somente aquilo que nós possuímos e aquilo que nós conseguimos durante esse tempo que passamos aqui. Por isso nós podemos dedicar com muita alegria, colocar diante do Senhor os nossos recursos, mas não somente isso, colocar também o nosso serviço, o nosso tempo, a nossa vida e todo o nosso coração. Para transferir o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica, você pode estar enviando para um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. Tire uma foto ou um print e nos envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br e nesse e-mail você vai descrever qual é a destinação desse valor. Você também pode contribuir para a compra de cestas básicas para que a nossa igreja continue ajudando as famílias que estão precisando. Agradecemos a Deus por sua vida. Agradecemos a Deus por todos que têm contribuído para o engrandecimento do reino de Deus. E que o Senhor continue cuidando de cada um de nós e nos lembrando essa verdade, que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas depositados diante do seu altar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu povo que é fiel, Senhor. É fiel somente ao Senhor e que acredita e crê na tua obra redentora por todo o mundo. Senhor, continua, Pai, a cuidar de cada um de nós. Que tu, ó Deus, nos dê sempre a paz que excede todo entendimento. E nós queremos dedicar, Senhor, todos os recursos que foram recolhidos agora e que serão recolhidos durante esta semana. Que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria para que possamos aplicar tudo, Senhor, para o engrandecimento do teu nome, do teu evangelho, e que todos nós juntos, como a tua igreja, possamos sempre proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e generoso para cada servo teu. Agradecemos por tudo e pedimos por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego aberta, aqueles que estão passando por maiores dificuldades e necessidades nesse momento. Que a tua mão de poder os segure, que o Senhor os conduza e que nós possamos ser canal de bênção na vida uns dos outros. É isso que nós oramos, agradecidos por tudo e em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer enorme para mim, também para todos que fazem a Congregação Batista do Janga, a qual eu trago nesta noite uma saudação muito especial a todos vocês e também ao pastor Marcos Galdar. Pastor, muito obrigado pela sua confiança depositada nos pastores das congregações. Obrigado por esse momento de estarmos juntos e compartilhando a palavra do Senhor. Quero lembrar que no dia 19 desse mês, a menor filha, a Congregação Batista do Janga, está completando 5 anos de existência. O nosso presente, irmãos, eu quero adiantar e quero pedir a vocês, ele não vai custar muito caro. São as vossas orações a nosso favor. Não esqueçam de orar por nós, não esqueçam de interceder, porque se estamos de pé, é porque essa igreja maravilhosa, essa igreja querida, tem orado por todos nós ali no Janga, e é um grande prazer, queridos e amados irmãos, saber que vocês estão orando por nós e também nós estamos orando por vocês e também pelo ministério do nosso querido pastor Marcos. Deus abençoe a todos vocês e é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, 9 de setembro, para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor. O texto que irei usar, ele vai mostrar para nós algo muito importante. Nós precisamos ter, eu e você, e se ela está pouquinha, está fraquinha, nós precisamos pedir ao nosso Deus que o Senhor aumente, que o Senhor nos ajude, porque é isso que nós precisamos ter durante toda a nossa existência. Essa pequena palavra tem que estar no nosso coração. E você já entende de que palavra eu estou falando. Eu estou falando de fé. A nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Principalmente agora, diante das circunstâncias que estamos vivendo, precisamos estar com a nossa fé sendo fortalecida. E eu quero compartilhar, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e os versos de 1 a 19, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te envio Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Tendo ouvido o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?
e voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consonante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Disto, perdoe o Senhor teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Queridos irmãos, nesse momento, eu gostaria de orar com todos vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui junto com todos os teus servos aqui na Igreja Batista da Capunga, a nossa igreja amada e querida. E nesse momento nós te pedimos: Senhor, dai-nos uma fé robusta, dai-nos uma fé inabalável, dai-nos uma fé, Senhor Deus, para resistirmos e para que possamos estar firmes, para que possamos, ó Pai, nesses momentos de grande tribulação que passa a nossa sociedade, o mundo, Pai, nós possamos estar na Tua presença, crendo que o Senhor, meu Pai, se importa conosco, que o Senhor acalma a tempestade, que o Senhor acalma o nosso coração em meio, Senhor Deus, a essa grande dificuldade que se apresenta em nossos dias. Ó, querido Deus, abençoa a tua igreja, querida e amada ali no Janga, assim como todas as demais congregações. Abençoa teu servo, teu filho, nosso querido presidente, pastor Marcos, e abençoa todos os nossos queridos que estão ao alcance da nossa voz. No nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Queridos irmãos, essa é uma história belíssima. Eu me emociono. Eu já começo a ler emocionado, porque realmente ela traz ao meu coração grandes ensinamentos e nós conseguimos ver o poder de Deus na vida de uma jovem, que eu vou chamar aqui de uma jovem missionária anônima. E essa é uma jovem que foi levada cativa. Essa menina, essa nossa personagem, ela foi tirada do seio da sua família, levada para a Síria, para uma família, a qual ela ficou ali como escrava, como uma pessoa que estava a serviço de uma senhora, e essa senhora era a esposa do comandante do exército do rei da Síria. Essa jovem, tirada do seio da sua família, não é mencionado o nome, mas eu vou chamá-la de a nossa missionária fervorosa, cheia de fé, a nossa missionária anônima, que através de uma palavra, através da sua forma de se importar com o próximo, de mostrar amor ao próximo, ela vai salvar não só a vida do seu Senhor, mas também toda a família. Toda a família será abençoada e vai poder desfrutar das bênçãos do nosso Deus, graças a uma jovem que foi trazida cativa e está ali na casa de Naamã. Essa jovem, ela sente a dor dessa família, ela sente a dor dos familiares do seu Senhor, e ela dá uma palavra, e a sua palavra é uma palavra de sabedoria.
É uma palavra que vai mudar a história, porque a senhora escuta da boca dessa jovem a seguinte expressão: tomara que meu Senhor estivesse em Israel, porque lá, diante do homem de Deus, ele ficaria curado. Ô irmãos, uma palavra muda toda a história da vida deste homem e muda toda a história da família. Essa jovem que estava ali presa, ela não demonstra que a sua dor, talvez os seus traumas, talvez ali muito ressentida, distante dos seus pais, distante da sua família, ela agora vai demonstrar altruísmo, vai demonstrar amor, vai demonstrar que ela é uma missionária aonde ela está. Ela está ali para engrandecer o nome do Senhor. E ela convence com essa palavra simples, humilde, a sua senhora de que o profeta, o homem de Deus Israel, que pode ajudar, que pode curar a Naamã, o sírio, e ele ficará curado da sua enfermidade. Diante disto, Naamã sai de sua casa e vai à presença do rei, e o rei também rapidamente é convencido. Faz uma carta, entrega a Naamã e ele segue a sua viagem até a presença do rei de Israel. O que nos chama a atenção, irmãos, é que essa jovem, diante do que ela estava passando, ela não foi indiferente ao que ela estava vivendo. As circunstâncias não mudaram a fé, não mudaram o que essa jovem missionária sentia no seu coração em relação àquela família, em relação a onde ela estava. Ela permaneceu fiel a Deus e agora ela vai ter o prazer de apontar e de mostrar a solução para a dor, a solução para o problema desta família, para a dor desse homem. Ela aponta a solução para a libertação, a cura não só de Naamã, mas também de toda a família. Uma palavra de fé, uma palavra de coragem. Oh, irmãos, é isso que nós precisamos ter. Uma palavra de fé, uma palavra de coragem. Eu creio que o Senhor tem guardado a minha casa, que o Senhor tem guardado a minha família, assim como eu creio que essa igreja que tem orado, nós temos orado uns pelos outros, tem sido esse o motivo de estarmos de pé diante de Deus. Irmãos, continue orando, continue acreditando e continue falando desse Deus maravilhoso. Ele é a solução para os meus, para os teus problemas. A fé desta jovem anônima permaneceu inalterada. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Mesmo em uma terra distante, distante da sua família, distante dos seus, essa jovem dá uma grande demonstração de que o seu pensamento está no Deus de Israel, o seu pensamento está no Deus verdadeiro. E sabe por quê, irmãos? Essa jovem sabia que a Síria era uma terra idólatra, o rei idólatra, aquela família que a acolheu como serva era uma família idólatra. E eu quero dizer, meus irmãos, que a idolatria tem contaminado nos nossos dias muitas famílias. E aquela jovem, diante de uma família idólatra, através da sua palavra, ela irá mudar todo o contexto da idolatria vivida por essas pessoas. Eu quero começar nesse momento dizendo aos irmãos e fazendo 4 perguntas iniciais. E as perguntas que eu gostaria de fazer, queridos irmãos, a primeira pergunta: como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Se sua fé está firmada no Salvador, ótimo, graças a Deus por isso, glórias ao Senhor por isso. A sua fé tem impulsionado as pessoas a Deus, porque quando nós olhamos para essa jovem missionária na Síria, distante de tudo, distante de todos, a sua fé impulsiona a esposa e a esposa ao marido e o marido ao rei a tomarem atitudes. A nossa fé nos impulsiona a não ficarmos calados. E queridos, nós estamos vivendo agora o mês de setembro, o mês de missões, e eu queria dizer para você que você é um missionário onde você estiver. Você é um missionário no seu trabalho, na sua casa, diante dos seus vizinhos,
diante dos seus familiares. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem falado de Jesus para as pessoas próximas de você? Você tem sido a pessoa que tem apresentado Deus como a solução dos problemas, como a solução da falta de fé, como a solução para o desespero do mundo, como solução para as dores, para as deformações, para o pecado? Você tem apresentado a Deus como a solução para aqueles que estão vivendo uma vida miserável, distante de Deus, distante de tudo e sem fé? Olha que essa jovem anônima, ela estava distante da família, distante do seu país, mas não estava distante de Deus. Às vezes nós estamos caminhando para a igreja, nós estamos muitas vezes inseridos no seio da igreja, mas muitas vezes estamos tão carentes, tão necessitados de um apoio, de uma palavra, de ouvir Deus falar conosco. Então, querido, se você sente a necessidade, e se você está fraco na sua caminhada, se você está fraco na sua fé, clame a Deus, clame a Deus. Porque como nos diz Tiago, capítulo 1, verso 5, se alguém tem falta de sabedoria ou falta de qualquer coisa, querido, peça a Deus, mas peça com fé e creia que Ele vai restaurar, que Ele vai restabelecer essa comunhão que eu e você precisamos ter com o nosso e querido Deus. Diante das circunstâncias, a jovem anônima missionária permanece com a sua fé inalterada, inabalável, distante e diante de Deus. Ela aponta a solução para o problema desse homem. A pergunta que eu quero fazer agora: quem era Naamã? E a Bíblia vai nos levar ao primeiro versículo e dizer que esse homem era comandante, ele era o chefe das forças armadas, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem que gozava diante do seu Senhor de um grande conceito e ele tinha obtido grandes vitórias para a Síria. Ele era considerado, na verdade, um herói de guerra, um homem famoso, um homem conhecido, um homem poderoso. Mas tinha algo nesse homem que colocava nele uma limitação. A Bíblia diz que ele era tudo isso, mas lhe faltava uma coisa, lhe faltava saúde. Ele era leproso. E essa é uma doença tão grave. E em Israel existiam leis que limitavam, excluía e colocava distante as pessoas para que evitasse a contaminação aqueles que estavam sãos, aqueles que estavam limpos. Esse homem estava acometido por essa enfermidade, esse homem estava com as suas carnes apodrecidas, fedendo, esse homem considerado um aborto vivo, ali precisa de ajuda, precisa de solução, e a solução para todos os nossos problemas é Jesus, querido. A solução é Jesus. A lepra é um símbolo do pecado. O mundo agoniza, o mundo está gemendo, o mundo está gritando, porque somente Jesus pode dar a solução para a vida, para o homem pecador. Ele é a solução para os meus, para os seus problemas. Ele é a solução para o pecado da humanidade. Ele é aquele, como nos diz lá em João, na epístola, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, querido, Ele é justo para perdoar todos os nossos pecados. Então creia, Ele é o Senhor. Deus enviou o seu Filho para que nós olhássemos para Ele e pudéssemos confiar e que a nossa fé fosse uma fé genuína, uma fé autêntica no Filho de Deus que veio a este mundo. Mas esse homem não tinha saúde, era um homem que estava acometido pelo mal, um mal que não existia na sua época, um remédio que trouxesse a solução para o seu problema. Há muito tempo atrás, eu visitava uma senhora, e essa senhora tinha posses, era uma pessoa de uma boa posição na sociedade, e eu ouvi dela algo que eu não esqueci. Ela disse assim: eu hoje vejo que tudo que tenho não pode me dar saúde. Quantas pessoas têm tudo, mas não têm saúde? A saúde é algo importante. Você que precisa cuidar da sua saúde, cuide da sua saúde. Deus quer que nós façamos isso, que a gente possa cuidar
da nossa saúde. Mas naquele momento em Israel existia a cura para aquele homem. Na Síria não tinha solução, mas a menina aponta para a solução, aponta para um homem de Deus que irá ajudar. A jovem irá apontar para Deus, o Deus que ela serve, o Deus que vai ajudar esse homem a ser transformado. Não só cura ele fisicamente, mas também o cura espiritualmente, e isso é maravilhoso, queridos. A jovem vai apontar para o Deus que ela serve. Ela irá mostrar que em Israel tem um homem de Deus, tem um homem que está na presença de Deus, tem um homem que tem intimidade com Deus. Ele vai dizer, o Deus cuja presença eu estou. Oh, queridos, os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Acredite, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, eu, você, todos nós que servimos ao Senhor, é necessário que tenhamos fé. E a nossa fé, uma fé genuína. Mas, pastor, essa pandemia que está hoje na sociedade, nos deixando assim, desencorajados, desacreditados. Mas eu quero dizer, irmãos, todos nós estamos com medo. Mas precisamos confiar em Deus, precisamos ter fé, querido, precisamos saber que o nosso Deus vai nos ajudar a passar e vamos passar vitoriosos, confiantes dele, não duvidando do Senhor, da sua capacidade de curar, mas também não tentando o Senhor. Querido, use máscara, use álcool em gel, use as coisas necessárias. A epidemia existe, ela está aí, eu e você pode pegar, né? Podemos vir a óbito, mas nós temos que confiar em Deus e acreditar que Deus está conosco. Tome as medidas necessárias, porque o nosso Deus, Ele quer que a gente possa confiar nele, mas nós não devemos tentar o Senhor diante do que está acontecendo. Olha, a expressão da menina é uma afirmativa, ela é contundente, ela é uma palavra tremenda. Ela não precisou convencer com um discurso, convencer com uma prédica longa, com um discurso longo a sua senhora. Ela simplesmente vai dizer, verso 3, disse ela a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, ele que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, isso é fé. Isso é fé que ela acredita, que ela crê. Porque ela sabe, a menina sabe que lá em Samaria tem um homem de Deus. E ela sabe isso, querido, simplesmente porque ela não vê na Síria eles cultuarem ao Deus verdadeiro. Muito pelo contrário, a crença está em Rimon. Se você olhar o verso 18 que diz, quando Naamã fala, já convertido, já servo de Deus, ele diz assim para Eliseu, nisto perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele está dizendo ali justamente que na Síria se adora a idolatria, se adora a Rimon. Eles são idólatras, mas ele está dizendo agora, depois desse encontro que ele irá ter com o Senhor, ele deixa a idolatria, porque ele sabe que o único Deus verdadeiro é o Deus a quem a menina, a jovem anônima aponta para o Deus de Israel. Queridos, ali era uma terra idólatra, ali se adorava outros deuses, deuses que nada podem fazer, deuses que têm pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, olhos, mas não vê, deuses mortos, deuses inventados pela imaginação humana. A jovem anônima não conhecia nenhum feito sequer de Rimon, por isso que ela aponta para Israel, por isso que ela aponta para o verdadeiro Deus. Deus honrou a fé desta jovem, aonde ela estava, uma missionária a serviço do Senhor. Na verdade, queridos, Deus gostaria de ter um encontro, e esse encontro foi marcado com Naamã. Esse encontro aponta também, queridos, para o amor de Deus, não só por Israel, mas a graça de Deus também
pelos outros povos. O Antigo Testamento é riquíssimo em mostrar que o amor de Deus estava, o alcance de Deus era universal, era para todas as nações. Então Deus vai abençoar a Naamã, vai curá-lo, para que ele possa agora, o seu coração possa se render ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. É nesse momento em que Naamã, ele chega a Samaria. Para o monarca de Israel, uma afronta. Para o profeta, a grande oportunidade de mostrar que em Israel tem profeta, tem um homem de Deus, ali tem um homem em comunhão com Deus. Isso é muito significativo, irmãos, porque é essa mensagem que Eliseu manda para o rei. Não, manda ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Há uma pessoa séria, há uma pessoa que está em comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Oh, queridos, é muito importante eu e você termos comunhão com esse Deus, estarmos interagindo, estarmos em oração, estarmos tendo intimidade com o nosso Pai Celeste. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua vida de oração, querido? Olha, isso é tão importante. Não esqueça, sua vida de oração é preciosíssima para o Senhor. Não vacile, querido. Esteja diante de Deus, esteja confiante no Senhor, porque é isso que nós precisamos, confiar cada dia mais no Senhor. O Salmo, o capítulo é o 9, o verso 10, que diz assim: em ti confio os que conhecem o teu nome. Você conhece o Senhor? Você tem intimidade com Ele? Oh, queridos, isso é muito importante. Disso depende a nossa vida espiritual, ter comunhão, ter intimidade com o nosso Deus. E Ele quer que a gente tenha essa intimidade e essa comunhão, estarmos na presença dEle, estarmos aos pés do Senhor. É mais importante que trabalharmos para o Senhor. Ter comunhão com Deus é mais importante do que trabalhe com Deus. Tenha intimidade com o seu Deus. Tenha comunhão com o seu Senhor. Oh, queridos, o rei sentiu-se desesperado. Coitado, o rei era idólatra. Da monarquia de Israel, durante 14 reis que passaram durante a história de toda a monarquia de Israel, todos não andaram na presença de Deus. Eram idólatras. Eram pessoas que estavam distantes de Deus. É claro, para o profeta, a solução, a libertação para esse homem. Para o rei, não resta saída. Ele agora está perdido. O rei da Síria saberá que esse homem voltará e saberá que o rei de Israel não tinha a solução para o comandante do exército do rei da Síria. Ele pensava: estou perdido. Para o profeta, sabe que Deus tem um encontro com Naamã. O profeta não só sabe que esse homem será liberto, mas ele precisa aprender uma lição, e essa lição será dada para Naamã. Ele vai sair de lá transformado. E como é bom, queridos, nós sermos transformados por esse Deus. Observe, leia comigo o verso 8 do capítulo 5 de 2 Reis, que diz: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Que desespero, irmãos. Não precisa disso. A confiança tem que estar no Senhor. Eliseu mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Não precisava disso. Você está desesperado porque você não tem comunhão com Deus, você não confia no Senhor. Queridos, é necessário que aqueles que buscam a Deus tenham uma fé genuína, tenham uma fé autêntica, tenham uma fé inabalável, tenham uma fé robusta. E ele vai dizer: deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Oh, queridos, a Bíblia diz que Naamã chegou na frente da casa de Eliseu com uma comitiva. Saiu um mensageiro da casa de Eliseu e disse: vá ao rio e lave-se 7 vezes. Queridos, no verso 11 diz que esse homem, ele saiu seu caminho afora, indignado, reclamando, e saiu caminhando. Eu vejo isso como uma pessoa que está indignada, revoltada. Eu saí da minha terra, vim a este lugar para ser afrontado. É como se ele estivesse dizendo: eu voltarei, vou dizer para o rei como me trataram aqui nesta terra. É como se ele estivesse dizendo: eu não aceito esse tipo de tratamento. Sabe, irmãos, o que isso significa? É que Naamã, naquele momento,
em que Eliseu não sai para fazer a proforme, para fazer aquilo que ele pensava que deveria ser feito. Ele se indigna, ele fica revoltado, ele chega à porta do profeta e acha que vai ser recebido como uma grande autoridade. Irmãos, é isso que o orgulho tem feito com a nossa sociedade, tem destruído a vida de muitas pessoas. O orgulho enraizado, a arrogância. Para que isso, queridos? Eu ainda vejo hoje em dia, há muitas pessoas em nossas igrejas que precisam se desvencilhar, se desprender do orgulho. E como nós precisamos ter humildade diante de Deus. Aliás, queridos, é a humildade que está presente ali no primeiro mandamento do Sermão do Monte. No capítulo 5, verso 3 de Mateus, diz que bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Oh, queridos, é preciso ser humilde, é preciso se humilhar diante de Deus, na presença do Senhor. E eu quero dizer a você que esse é o momento em que este homem vai aprender uma grande lição. Ele talvez disse assim, ele sabe com quem está falando? Parece que eu e você já ouvimos essa expressão em algum lugar. Você sabe com quem está falando? Aquele homem, na sua terra, ele era um herói de guerra. Mas para Eliseu, ele era um pobre, nu, miserável, que precisava de Deus. Na verdade, queridos e amados irmãos, aquele homem estava necessitado, ele não tinha Deus, ele não conhecia Deus. Ele precisava de Deus na sua vida. A humanidade precisa de Jesus. A humanidade precisa ter esse encontro maravilhoso com Cristo para ser transformada, para ser orientada. Provérbios, no capítulo 16, verso 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Oh, queridos, Naamã estava prestes a perder tudo, a perder a sua viagem, a perder de conhecer o verdadeiro Deus, por conta do seu orgulho. E como o orgulho tem destruído as pessoas, querido. Como a vaidade, como a soberba, como um espírito altivo tem destruído as pessoas, os relacionamentos. Observe os casais se separando por nada. Às vezes, quando você pergunta para um casal qual o motivo da separação, e eles vão alegar motivos tão simplórios, tão banais, que realmente não justifica, nem justificaria uma separação, mas nós estamos vivendo o dia do orgulho, os dias da altivez, os dias onde as pessoas estão muito cheias de si mesmo, não se desvencilham dos seus orgulhos, não se desvencilham do seu eu, e parece que não existe Deus. Elas não acreditam no Senhor, não acreditam no Criador. Veja o que diz Provérbios, no capítulo 21, verso 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Aquele homem saiu dizendo que os rios da sua terra eram melhores. Ele saiu dizendo que eu vou me banhar nas águas, são piores do que as minhas. Olha que arrogância, olha que falta de simplicidade. Oh, irmãos, o orgulho de Naamã estava a ponto de jogar toda a sua viagem, com toda a sua comitiva fora. Aquele homem estava deformado pela lepra, estava limitado e cheio de dor. Ele estava excluído, talvez em um quarto separado em sua casa, porque dificilmente alguém aguentaria chegar perto de uma pessoa leprosa. Cheira mal, cheira carne podre. Aquele homem era um aborto vivo, e mesmo assim cheio de orgulho. Se desprenda do orgulho, querido. Naamã estava cercado também de pessoas sábias, e glória a Deus por isso, porque no verso 13 nós vamos ver os seus oficiais chegaram para ele. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. É tão simples, meu pai, faça isso, é uma palavra. O Senhor não precisa fazer nada difícil. O Senhor já está cheio de limitação, o Senhor já está cheio de dor, o Senhor já está cheio de deformação, mas faça isso. E aquele homem deu ouvidos. Que coisa boa, irmãos. Como foi bom. Provérbios capítulo 15, os versos 1, 2 e 4 vai dizer assim: a resposta branda
desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Talvez aqueles homens concordassem com a ira de Naamã. A guerra estava decretada. Uma guerra estava instaurada. Ah, irmãos, como é preciosa a palavra branda. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estatúcia. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida. Aqueles homens foram sábios. Meu pai não se pediu nada difícil. Ele está te pedindo algo possível. Desce as águas. Oh, irmãos, que coisa boa é descer as águas. Que coisa boa é ver o que acontece. Nos parece que a fúria de Naamã se acalmou diante das palavras sábias dos seus oficiais. Eles acalmam com uma palavra de grande sabedoria. Em Provérbios, no capítulo 9, o verso 9 diz: o homem sábio, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Queridos, Naamã estava furioso, mas ele é um homem sábio. Ele vai dar ouvidos aos seus oficiais. As águas não só levaram a lepra de Naamã, mas também o seu orgulho. É preciso descer para subir. É preciso primeiro se humilhar para que aconteça a vitória em nossa vida. Então, querido, o que é que você está esperando? Humilhe-se diante do Senhor e Ele ouvirá a tua causa. E Ele te ajudará. Para que orgulho? Para que nós estarmos tão cheios de si? Nós precisamos estar nos humilhando diante desse Deus poderoso. A jovem anônima não só aponta a verdadeira felicidade para Naamã e sua família. Ela foi usada por Deus para demonstrar que o orgulho e a arrogância de Naamã teriam seus dias contados. Ele se tornaria servo do Senhor. E ele se rende ao Deus de Israel. Agora, curado diante do profeta, ele se coloca como um servo de Deus. Ele se humilha. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, oferece presente, insta com ele. Mas o homem de Deus não aceita, porque ele é homem de Deus. Ele está a serviço de Deus. Assim como a jovem anônima missionária, serva na casa de Naamã, ela é uma jovem missionária a serviço de Deus. Querido, seja um jovem, seja um adulto, seja você com a idade que tiver, seja um missionário aonde Deus colocou você, aí no teu prédio, aí na tua casa, junto com seus vizinhos, na sua empresa, aonde você estiver, seja esse missionário. Fala do Senhor, fala e não te cales. Fala desse Deus maravilhoso e poderoso, que salva, que cura. Esse homem pede perdão a Eliseu, porque sabe que quando ele voltar, ele diz assim: clama ao Senhor para que me perdoe, porque quando eu voltar, certamente será dada uma grande festa. Estarei na casa de Rimon com o meu Senhor, e ele vai tocar, vai pegar na minha mão, para que a gente se ajoelhe diante de Rimon, mas meu coração não vai estar ali. E queridos, sabe de uma coisa? Eu me lembro das palavras de Jesus que diz em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ele estava rendido, ele se tornara um servo de Deus, porque diante de Eliseu, ele agora não é mais o chefe do exército, ele não é mais o homem herói de guerra, ele é servo. Fala ao Senhor pelo teu servo. Ele agora se coloca como servo de Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos. Ser um servo do Senhor, ser uma pessoa que está disponível à obra do seu Senhor. Transformado agora em servo do Senhor. Esse homem demonstra que o mais importante é servir a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Assim como esse homem teve esse encontro maravilhoso. Querido, que você possa refletir, que você possa deixar o seu orgulho de lado e você possa ver que Deus quer ter um encontro maravilhoso e um encontro especial com você. Que Deus abençoe você. Continue orando pela congregação do Janga. Orem pelo nosso aniversário e nós aqui vamos continuar orando por todos vocês, pelo nosso querido pastor e por toda essa amada igreja. Em nome de Jesus, nós já agradecemos a oportunidade e desejamos que essa igreja possa voltar às suas atividades
no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao pastor Carlos pela sua preciosa mensagem, desejando que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério junto à nossa querida congregação no Janga. Também gostaria de pedir a você que nesta noite tomou uma decisão, compartilhe conosco a sua decisão ou o seu pedido de oração, enviando-nos uma mensagem através do WhatsApp da nossa secretaria, que está aqui na tela, é o 994357778. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta noite pela internet e pela Rádio Evangélica FM e convidá-los para continuarem conosco em nossa live no Instagram. Daqui a pouquinho estaremos no Instagram da nossa igreja, ao vivo, em mais um momento de oração, comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Você nos encontrará no perfil @ibcapunga e desta forma estaremos juntos mais uma vez. Fique atento que após a live estaremos disponibilizando o link para as inscrições para o culto do próximo domingo pela manhã. Continuamos com os nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã e transmitidos do templo da nossa igreja pela manhã, e à noite temos o nosso culto gravado, editado e também transmitido pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Você é nosso convidado a participar das nossas celebrações. Gostaríamos também de lembrar que sábado, dia 12, teremos mais uma Juventude Conectada. São os nossos jovens transmitindo o seu culto diretamente do templo da nossa igreja às 19 horas pelo nosso canal no YouTube. Você é nosso convidado. A nossa oração é que Deus continue a nos sustentar e nos amparar com a sua graça. Vamos orar? Pai Celeste, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma, sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.